Depois de me acabar na torcida pela ginástica, que é o meu esporte favorito, desde antes de eu saber ler, eu tinha que vir aqui fazer um vídeo com o tema das Olimpíadas para vocês. Então, esse vídeo vai ser uma lista de livros em que eu vou nomear quais são os representantes do Literarizando em 5 esportes literários olímpicos. E o primeiro deles é o revezamento de narrador. Se houvesse uma competição para ver qual livro tem o mais eficiente revezamento de narrador, eu mandaria 2 livros como representantes da nação da estante daqui de casa. Um deles para o revezamento em curtas distâncias, livro mais curtinho, e outro para o revezamento em longas distâncias. E a grande aposta do Literarizando no revezamento de narrador em curtas distâncias é Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin. A Ursula Le Guin é uma escritora de ficção científica que imagina aí um universo, gente, composto por vários planetas que são habitados por seres humanoides bastante distintos. E nesse universo que ela cria, existe um planeta chamado Atche, que é onde se passa essa história. Ele é originalmente habitado pelos Atcheanos, que são seres humanoides verdinhos, baixinhos, peludinhos, e esse planeta está sendo colonizado por humanos da Terra, que foram para lá em busca de madeira. Então vejam que a gente tem uma temática aí que vai fazer umas reflexões sobre questões ecológicas, quais são as consequências dessa colonização que está fazendo a devastação das florestas, e o nome ali na língua dos Atcheanos, o nome do planeta é Floresta, daí que vem o título da obra, e essa obra ela vai ser contada a partir de 3 pontos de vista que se alternam, cada capítulo vai para um narrador. Um desses narradores é o Selver, que é um Atcheano que foi ali escravizado por um inumano, ou um iumano, como eles falam lá na língua atcheana. E esse iumano é um dos outros pontos de vista que a gente teve, que é um capitão do exército ali dos humanos que estão fazendo essa exploração toda. E ele é, gente, uma daquelas figuras vilanescas que você vai amar detestar. Ele é uma figura daquelas bem execráveis mesmo. E um terceiro ponto de vista é de um cientista, o Raj Lyubov, que é um antropólogo. Ele está ali estudando os atcheanos, né, os nativos de lá, mas também estudando o impacto dessa colonização naquele planeta. Ele não tem força suficiente para tentar impedir certas coisas de acontecerem, mas ele está tentando ali, de algum jeito, fazer com que a coisa tenha um pouco menos de impacto, tanto no planeta como naquela população. E o revezamento vai acontecer porque cada capítulo está realmente junto com um desses personagens. A gente está colado ali no ponto de vista por um discurso indireto livre, então a gente está sendo jogado o tempo todo dentro do pensamento desses personagens por meio ali da voz do narrador. Cada capítulo tem um desses narradores, sendo que o capítulo não anuncia essa troca. Você vai pegando isso ao longo da narrativa, mas não é um livro que vai ser difícil de você descobrir onde é que você está, não. Rapidamente você vai perceber qual é o sistema de revezamento que ele vai fazer. Agora, para competir com narradores de longa distância, eu não poderia nomear outro representante que não fossem os livros da saga das Crônicas de Gelo e Fogo, a série de livros que deu origem a Game of Thrones. E eu vou fazer isso, gente, com a audácia da pessoa que se recusou até hoje de ler efetivamente os livros enquanto Martin não terminar a saga. Então, Bianca, você tá recomendando sem ler? Sim e não. Sim, porque realmente eu nunca peguei nenhum dos livros do início ao fim, mas eu escutei todos os episódios de Rodor Cavalo, o podcast da Mikan que analisou cada capítulo do primeiro livro. Eu li também vários desses capítulos, eu acompanho a Mikan desde sempre, e isso me faz sim sentir conhecedora da obra o suficiente para dizer que ninguém vai conseguir fazer um revezamento narrador como a gente tem nessa saga. Primeiro porque não somente a gente tem muitos livros, né? É uma saga que envolve muitos volumes. Esses volumes não são pequenininhos e também, gente, pela dimensão desse mundo, né? Um mundo gigantesco. A gente tem um autor que está trabalhando há décadas nesse universo e, sim, todo capítulo ele vai mudando de um narrador para outro em todos os livros. Então, ninguém vai conseguir bater em longas distâncias o revezamento literário das Crônicas de Gelo e Fogo. O segundo esporte das nossas Olimpíadas Literárias é o nado livre em fluxo narrativo. E para essa prova, a escolha é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector.
Esse livro, gente, foi o sexto romance da Clarice. Ele foi publicado em 1969 e nele a gente mergulha na cabeça de uma mulher chamada Lorelai, que é chamada de Lore lá no livro. A gente começa ali aos poucos, através do fluxo narrativo, que o livro é inteiramente nesse tipo de foco narrativo, a ir acompanhando um pouquinho da rotina dela, mas principalmente a gente está acompanhando um pedaço da vida da Lorelai em que ela está se envolvendo ali emocionalmente com um homem chamado Ulisses. E é um livro em que a gente acompanha principalmente uma jornada de autodescobrimento da Lorelai, da Lore. Eu estou nomeando esse livro, no meio de vários que eu poderia nomear, da Clarice e de outros autores, que são livros contados ali pelo fluxo narrativo, porque esse daqui tem um elemento especial. Ele começa numa vírgula e ele termina em 2 pontos. Não tem uma forma de fluxo narrativo que seja mais radical, mais ousada do que você estabelecer que você está realmente no meio de uma sequência de pensamentos, em que você não tem nem essa tentativa de estruturar ali uma origem desse pensamento e um fim desse pensamento. É um dos livros sensacionais da Clarice e eu vou recomendar demais que ele seja também o seu representante nessas Olimpíadas Literárias. Agora para a prova de salto narrativo, aquela em que a gente transita entre passado, presente e futuro, realidade, ilusão e sonho, vai representar as instâncias do Literalizando, um livro latino-americano pouco conhecido. Esse livro é Me Chama de Cassandra, de Marcial Gala. Gente, esse livro, ele... Assim, eu nem posso dizer que ele se passa exatamente durante a Guerra de Angola, em meados dos anos 70, porque ele se passa ali em tantos tempos distintos, mas esse é um dos momentos mais cruciais de uma parte da linha da narrativa. O livro é protagonizado por um rapaz chamado Raul, tá? Que é não angolano, ele é cubano. A gente vai ter um pedaço da infância dele sendo narrado por ele mesmo, e um pedaço desse momento em que ele está servindo ali ao exército e que ele foi enviado para essa guerra de Angola, que aconteceu ali em meados dos anos 70, que é a guerra posterior à independência de Angola lá de Portugal. E a gente vai acompanhar um pedaço da infância do Raul, em que ele é um menino que não se encaixa. E a gente vai acompanhar um pedaço desse momento em que ele está nessa guerra. E o que vai fazer com que a gente tenha essa transição toda, não apenas entre passado e presente, em que a gente tem o salto ali do momento presente para as lembranças dessa infância, mas entre o que é realidade, o que é sonho, o que é ilusão e o que vai ser também visão, talvez, é porque o Raul, ele vai apresentar-se para a gente como sendo a reencarnação de Cassandra, a Cassandra lá da mitologia clássica, a Cassandra da Guerra de Troia. E você vai ficar muito tempo, ou talvez você nem saia desse livro sabendo se isso é coisa da cabeça do Raul e ele é meio maluco, ou se efetivamente esse rapaz é essa encarnação. Como sendo essa encarnação de Cassandra que ele diz pra gente que ele diz que vê gente morta, e como a frase aparece exatamente assim no livro, eu me estourei de rir quando veio a referência intertextual. E vão ter vários momentos, apesar de esse ser um livro pesado, deixa eu dar esse disclaimer, gente, tem momentos aqui bastante pesados, porque o Raul, ele é um menino muito feminino, já de criança. Ele vai sofrer muito bullying por causa disso, por causa da fragilidade do corpo, por essa feminilidade. Vai ter épocas em que ele vai se vestir de mulher, mas quando a gente está ali nesses anos 70, ele diz que não gosta mais disso, quando ele está ali no exército. Ele vai sofrer muita violência verbal, muita violência física e muita violência ali também de abuso de caráter sexual. Não é um livro fácil, mas que narrativa primorosa. E nesse processo de ter essas visões, o Raul diz não apenas que ele vê gente que já morreu, mas ele também é capaz de saber como as pessoas vão morrer no futuro. Lá no iníciozinho do livro, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre quando ele conhece uma determinada personagem, que é a namorada que o pai dele vai ter, a amante que o pai dele vai ter, e ele diz que desde ali ele sabe que ela vai morrer em 2011, ele sabe que ela vai morrer com tal idade, já velhinha, e que
ela vai morrer por tais e tais eventos, e que vai acontecer no dia da morte dela isso, isso e aquilo. Se você é uma pessoa interessada em literatura latino-americana, eu recomendo demais que você vá atrás desse livro, se for um livro que você consegue aguentar ali por causa dessas questões temáticas. E se você for uma pessoa que já leu Me Chame de Cassandra, me diz aqui nos comentários, porque eu ainda não encontrei ninguém que tenha lido esse livro, e eu estou me sentindo muito sozinha nessa minha relação com o Me Chame de Cassandra. Agora vamos para a penúltima prova dessas Olimpíadas Literárias, aquela em que entram em cena os livros nocauteadores. E como o box tem muitas subdivisões, aqui a gente vai ter um representante para a categoria prosa e outro para a categoria poesia. Na categoria prosa, vindo diretamente da literatura pernambucana, pesando 150 páginas, recebam ele, Angu de Sangue, de Marcelino Freire. Gente, esse livro é uma coletânea de contos. E cada conto que você tem aqui é um soco na sua cara, é um soco no seu estômago. O Marcelino, ele tem um hábito de construir muitos dos contos dele, inclusive ali no limite dos gêneros literários, porque é algo que fica entre um conto e um solilóquio, porque o personagem está narrando ali da própria vida, mas ele não está se portando ali como uma pessoa que está relatando o passado, ele está falando sobre a sua situação no presente. Então parece que você está diante ali do personagem falando diretamente para você, como você estaria diante de um ator no palco. Nem todos os contos desse livro são estruturados assim, mas uma parte significativa deles tem essa característica. E todos esses contos terminam tocando em situações sociais, em situações profundamente tocantes. Tem um conto aqui de uma linguagem mais vanguardista, né? Mais quebradora de paradigmas, que é o Socorrinho, que, minha gente, é assim, pancada. E na categoria poesia, ele que é o dono do Prêmio Jabuti de Melhor Livro Brasileiro de 2022. Também guardamos pedras aqui de Luísa Romão. Gente, Luísa Romão é uma das jovens grandes poetas que a gente tem no Brasil hoje em dia, e eu descobri o trabalho dela depois que ela recebeu esse prêmio Jabuti. E que livro é o Também Guardamos Pedras Aqui? A proposta desse livro é uma revisitação dos temas, dos personagens e dos acontecimentos da Guerra de Troia. Essencialmente, cada livro ela vai pegar um desses personagens da Guerra de Troia e ela vai pensar sobre eles, mas também vai pensar neles como sendo personagens que estariam se relacionando com o nosso momento presente. É um livro profundamente político, em que você vai pensar sobre guerra de uma maneira bastante ampla e sobre como ficam as mulheres na guerra, sobre como a guerra se relaciona com as questões ecológicas, por exemplo. Então, ela está o tempo todo fazendo essa conexão. É uma reflexão sobre o tema da guerra a partir desses personagens, com um olhar muito contemporâneo. E cada um desses poemas é também um soco ali na sua cara. Quem não conhece o trabalho da Luísa Romão, quer conhecer e acompanhar autores novos no Brasil, vai atrás dela, gente, porque essa menina é para todo mundo acompanhar. É uma das grandes poetas que a gente tem hoje em dia. E como toda Olimpíada termina com a maratona, chegou a hora de indicar o livro que será a narração de maior fôlego para competir, representando a nossa estante nesta prova. E aí eu vou pedir desculpas a um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves, mas quem vai ser o nosso representante nesta prova literária, por todas as questões técnicas e temáticas universais que contém, será Crime e Castigo, do Dostoiévski. Gente, esse livro é um dos grandes clássicos mundiais, um clássico da literatura russa. A gente vai acompanhar um cara chamado Raskolnikov, que vai ter muitos outros nomes, porque literatura russa é assim. A gente chama pelo sobrenome, aí depois aparece o primeiro nome, aí aparece o nome do meio, aparece os apelidos. Vai se acostumando que vai ter um pouquinho de ginástica mental que você vai ter que fazer aí também, para conseguir entender quem é que está sendo nomeado com aquele nome novo que apareceu, porque os personagens têm 20 apelidos diferentes. O Raskolnikov, ele vai ser um estudante, tá? Ele é um estudante universitário, pobre, que teve que trancar a faculdade, inclusive, porque ele estava sem dinheiro. E essa situação da pobreza dele, junto com um senso de superioridade que ele tem por causa dessa inteligência, vão levar a uma insatisfação tão grande que ele, meio que só para mostrar que pode, vai cometer um crime bastante sério. E esse crime é um assassinato. Eu não vou entrar em maiores detalhes agora sobre esse crime, mas o principal é que o livro ele começa com esse crime.
E ele vai seguir principalmente os efeitos do crime na cabeça e na vida do Raskolnikov. É um livro em que a gente está o tempo todo ali muito coladinho no ponto de vista do personagem. E aí a gente vai ter efeitos que vão ser bastante sérios. Tanto porque ele vai ficar, em certas épocas, muito apreensivo com a investigação policial que está sendo feita e que pode chegar a ele ali em algum momento, como porque ele vai ter momentos de tensão tão grande que ele vai ficar doente. E aí a mãe dele e a irmã que moram no interior vão chegar lá, a gente vai ter toda uma questão da família que está lidando com essa situação de pobreza, a gente tem uma questão de casamento da irmã dele com um cara que, assim, esse não é um bom partido para a Dunia, que é a irmã do Raskolnikov. A gente vai ter o envolvimento do Raskolnikov com famílias que estão em situação pior do que a dele, pessoas que estão em situação pior do que a dele. É um livro em que você tem uma análise, um panorama da sociedade russa, que em muitos aspectos tem várias semelhanças com a sociedade brasileira, em que se vai fazer reflexões sobre os discursos políticos ali da época, e em que você tem esse mergulho sobre a alma humana que poucos escritores na história da literatura conseguiram fazer. Se você ainda não leu Crime e Castigo, separe para ser o seu próximo calhamaço, a sua próxima maratona literária. E agora, gente, eu quero saber que livros vocês enviariam como representantes de suas bibliotecas pessoais para as Olimpíadas Literárias que a gente criou aqui. E que competições não apareceram aqui e vocês acharam um absurdo ficar de fora desse vídeo? Me contem nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, ajude o canal a crescer. Se inscreva, curta, compartilha, dê um hype. Se você puder, considere dar o seu apoio, seja usando o botão Valeu Demais ou usando os nossos links da Amazon para as suas compras. Assim você ajuda o canal sem gastar nada a mais por isso. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.